galera, estamos de volta aqui para a parte 2 do iceberg do Minecraft. Lembrando que o link do vídeo original, que é do Tcheksil, tá aqui na descrição do vídeo, então depois passa lá para dar uma moral. Beleza, a gente tá nas águas médias. Para resolver. Na dimensão das lhamas, a snapshot de 1º de abril das dimensões, existe um baú secreto com um livro secreto, Nothing to Solve, ou em português, nada para resolver. E bom, não tem nada por trás dele, literalmente, não tem nada para resolver. Então, é só pra pegar a rapaziada da teoria, tipo, mano, não, para de criar história, velho. Pode ser maluco. Bom, não tem nada por trás dele, literalmente, não tem nada para resolver. Vocês viram isso, chat? Ai, meu Deus! Aquele ali é o bystander. Não tem como não ser o bystander esse aqui, velho. Olha que o Tcheksil botou rapidinho só pra assustar nós. Sabe o melhor estilo disso daqui? É literalmente só um modelo 3D. Isso daqui são os bônus, né? São os ossos, entre aspas. Pra você conseguir botar animações aqui. É só isso, não tem nada demais. É um modelo 3D. Abuso animal. Quando os golfinhos foram adicionados ao jogo, os players queriam subir em cima dos golfinhos e usar eles como meio de transporte. E eu não vou negar, a ideia é muito foda, mas a seria maneiro. Mojang não achou tão interessante, por ser um jogo em que grande parte do público é infantil, isso poderia estimular a crueldade animal. E pelos mesmos motivos eles não adicionaram pelo amor de Deus, sério? Os tubarões. Isso fez muitas pessoas teorizarem que a Mojang fez isso pra agradar a China, já que a China luta há muito tempo pra não ter esses golfinhos e tubarões assassinados, já que a caça ilegal desses bichos lá é bem alta. E então eles deram esse efeito pro golfinho. Em vez de a gente subir neles, eles dão esse efeito pra gente poder nadar mais rápido, que foi bem legal até. Ia ser mais maneiro viajar no golfinho, pô. Botar uma cela no golfinho. Jogos influenciam tal coisa, joguei Mortal Kombat e ainda não dei fatality em ninguém. O errado sou eu então, né? Tem que começar a fazer, já que influencia. Efeitos das fases da lua. Algumas fases da lua influenciam os mobs do jogo. Por exemplo, uma lua nova faz a chance de spawnar slimes cair para 0%. Então, o Mario literalmente assassina tartarugas e não pode viajar em golfinho, porra. Ou seja, não spawnam slimes nenhum. Já em lua cheia, spawna mais slimes e mobs que o normal. E eles têm mais chance de nascerem com armaduras. E 50% dos gatos spawnados na lua cheia são gatos pretos. Bem interessante, não é? Futuro Maluco, cara. Pós-apocalíptico. Essa é a teoria que corrobora com a dos Endermans, de que o mundo em que nascemos é um mundo pós-apocalíptico, já que o Steve é o único ser humano ainda presente. O resto são seres mutados ou mortos-vivos, como zumbis e esqueletos, ou mutados, podemos dizer, os villagers e os creepers. Perspectiva dos mobs. No modo espectador, o jogador pode... Eu disse que os villagers são humanos, né? Então já fudeu essa teoria, porra. Os humanos todos não viraram Enderman, porra. Tem uns villagers, caralho. Agora que eu me toquei nisso, coisa óbvia. Pode clicar nos mobs e ver a visão deles. E alguns mobs a perspectiva deles é bem bizarra. Por exemplo, a aranha tem 8 vistas por conta dos seus olhos. O Creeper tem uma visão esverdeada e pontilhada. E os Só porque ele é verde. Endermans ficam com a cor invertida, igual a fala deles. Seeds gêmeas. Essas são seeds que têm o mesmo pattern de biomas, mas o que muda nelas é a geração de terreno, relevo. Mas de resto elas são idênticas, muito doido. Culto da Woodland Mansion. A Woodland Mansion... A rapaziada aí que manja de desenvolvimento de game, gente, seed de um jogo, né, de mapa, ela é gerada aleatoriamente, infinitas vezes, ou então tem um algoritmo de programação para cada uma delas e tem limitadas. Como é que funciona isso? É um lugar bem bizarro. Desde que ela foi infinito ou não? Adicionada, ela nunca teve um grande propósito no game. Ela só tava lá. E consegue ser mais rara até mesmo que a Stronghold. Beleza, enfim, valeu, lá dentro eles têm diversos quartos com gatos, como se estivessem endeusando eles. É aleatório, só que tem padrões. Com mapas, cadeias e um portal do Nether fake, como se os villagers estivessem planejando algo. Mas o mais bizarro de tudo é um quarto que se tem lã das mesmas cores da roupa do Steve, como se eles estivessem tentando recriar o Steve. Então, o que será que eles estão planejando? Caralho, moleque, eu parei de prestar atenção um segundo no vídeo e já me perdi totalmente. Lulas voadoras. As lulas durante o beta eram bem bugadas. Na verdade ainda são, mas antigamente era pior. A aceleração da lula quando ela saísse da água era pra parar, mas na verdade ela continuava e a lula começava a voar. Outro bug era você tirar leite das lulas, porque a inteligência artificial dela foi copiada da vaca. Resumindo, as lulas sempre foram mobs inúteis e mal programados no game. O cara tirou o leite do Lula, mano. Uma vacilão. Nedrin. Wake up him. Opa, apareceu alguma... Vaca. Resumindo, as lulas sempre foram mobs inúteis e mal programados no game. Glow squid. Dream. Wake up him. Ah, tá, pô. Achei que era a mensagem secreta do mal aqui, de teoria. HTML. Essa é bem bizarra e confusa. Durante uma stream do streamer Patmos, desculpa, eu não sei como falar o nome dele, onde ele supostamente viu o Herobrine, outro streamer chamado Copeland postou no chat um link que levava a esse site. Bom, como vocês podem ver, é um gif do Steve com seus olhos trocados por olhos reais, mexendo freneticamente com vários símbolos e letras.
letras. E decifrando esses símbolos, chegamos à mensagem Wake Up, que em português é acorde. E essa mensagem queria dizer que as vítimas da tortura às vezes podem se refugiar em um mundo de fantasia do qual não podem acordar. Essa frase é bem estranha e o que será que ele quer dizer com isso? Quem é a vítima? Que tortura? Que mundo de fantasia? São muitas perguntas e poucas respostas. Mas eu vou criar uma teoria aqui, Scaryeye.gif. mas ela é muito pouco embasada. Então já vou deixando claro que não é nenhum fato que eu vou falar aqui, tá bom? Ainda bem que não é nenhum fato, mano. Imagina. Eu acredito que a vítima talvez seja o Herobrine, por ele ter aparecido na stream do Patmos enquanto o Copland mandava o link desse site no chat. E o Herobrine de alguma forma seria o espírito torturado que foi Aposito contra Dragon Force. colocado dentro do Eu adoro quando vocês falam coisas no chat que tem nada a ver com o que a gente tá vendo. Minecraft, far um mundo de away, fantasia, um mundo falso. Enfim, eu vou falar mais sobre isso depois no tópico de que a Mojang fez uma casa por Herobrine. Então continue no iceberg que tem bastante coisa. Ruby Dung. Então, Esse foi um jogo de estratégia criado pelo Notch em 2009. Só sabemos que esse jogo foi influenciado pelo Dwarf Fortress, um roguelike indie de construção e estratégia. E o Cara, eu Minecraft, tô achando que a partir daqui o vídeo vai ser só teoria, mano. o jogo que viria em seguida do Ruby Dung, pegaria os códigos dele como base. Nós não temos muitas informações sobre o jogo, só essa print, que lembra bastante o mundo de Minecraft, só que com algumas pequenas Só que todo cagado. diferenças e peculiaridades. Pirâmides de tijolos. Essa era uma pirâmide imensa, com 32 blocos de altura, que foi adicionada na InfDev, provavelmente para testar formas de gerar estruturas no game. Nada demais. Blocos do End sem dor. Um vídeo feito oficialmente É só absurdo nesse iceberg. pelo Minecraft. O fim, 10 coisas que você provavelmente não sabia sobre Minecraft. Lá é revelado que os blocos do End sentem dor quando são minerados. Did you know that all the blocks in the end feel pain? Here, let's turn up the sound a bit. We even released this educational album to try and stop you mining down there. Que merda, cara. Me lembra aquela piada lá dos caras, tipo, porque vegano fica falando que não come carne porque os bichos sofrem. Mas vocês sabiam que plantas têm sentimentos? Aí o maluco bota um brócolis numa frigideira e ele aponta um microfone pra frigideira. E aí depois ele abre o Audacity, né, aquele programa de gravar áudio, ele aumenta o som da gravação e aí tem um som de um maluco gritando, tá ligado? Ai, que dor! E é essa a piada, tá ligado? Mas aí também não são fatos, gente. Ou será que são? Não sei, eu acho. Só sei que é bizarro. Devastadores são villagers modificados. Existe uma teoria que dizem que os villagers sequestraram os villagers e transformaram eles em devastadores com mutações. Pera, como que é? O Village que sequestrou o Village? Existe uma teoria que dizem que os villagers sequestraram os villagers e Os Villagers sequestraram os Villagers. Já tô confuso. transformaram eles em devastadores com Tô muito confuso. mutações genéticas. É os Villagers e os Pillagers, né? Só que ele falou Village e Village. Ou ele falou Pillager e eu entendi errado. Devastadores são villagers modificados. Existe uma teoria que dizem que os villagers sequestraram os villagers e transformaram Ele falou Villagers 2 vezes, cara. eles em devastadores com mutações genéticas. Isso explica a mansão Enfim, mas vocês explicaram o que ele queria dizer. bizarra deles, salas de experimento e prisões. E eles têm algumas similaridades com os villagers, como os olhos verdes, a monocelha, e eles fazem o mesmo som, só que o dos devastadores é um pouco distorcido. Os Villagers, cara. Tá bom, já entendi. Mas dá pra perceber a similaridade, escuta aí. É que eu achava que era Pillagers o nome. Fartherlands. Vocês sabem as Farlands que são longe pra cacete? Sim, que ficava tudo bugado, eu lembro. Então, existem as Fartherlands, que são 80 vezes mais longe. Sim, Porra. vocês não viram errado. E qual é a diferença? 80 vezes. Ela tá mais de 1 bilhão de blocos de spawn. Porra. E até hoje nenhum psicopata Vai sim, tentou William. chegar lá a pé. Na verdade, eu acho que nem é possível. Sons da caverna. Os sons da caverna são bem bizarros. Tem alguns de minecarts, mesmo o único player do mundo sendo você. Ou será que não? Também existem cantos de anjos Eu não aguento quando ele tá misterioso, mano. em cavernas, uma respiração profunda e até mesmo esse som bizarro e inexplicável. Alguns dizem ser um Enderman. Aí toma. Ai, meu Deus. Guardians são máquinas. Os Guardians são seres bem exóticos? Bom, eles não te atacam diretamente, eles usam essa espécie de laser para te dar dano. Eles têm espinhos que parecem minérios de cobre, eles
Peixe podre. São feitos de prismarinho, uma matéria não orgânica, e a única função deles é defender o monumento do oceano. E no Mob Bestiário, um livro oficial do Minecraft revela o interior deles, que mostra que eles realmente parecem ser montados e programados. Monstros embaixo Aí toma, então é tudo, mano, tudo um plano do Illager que vocês inventaram aí. da sua cama. Em 2011, existia a probabilidade de, enquanto você estivesse dormindo, um mob spawnasse em algum lugar na sua casa, ou até mesmo do lado da sua cama, dando a Ah, pronto, agora virou Firenanger essa porra aí. impressão de que ele saiu debaixo dela, fazendo você acordar. O Notch até fez uma piada com isso no Twitter. Fóssil de Giants. Em biomas secos, como os desertos e as mesas, você pode encontrar fósseis gigantes. Algumas pessoas teorizam de que esses fósseis são dragões, ou dinossauros. Mas o mais provável é que eles sejam do antigo mob removido, os Giants, que teoricamente no Minecraft atual já teriam sido extintos. Slabs de terra. Sim, já existiram slabs de terra no jogo. Eles foram adicionados em outubro de 2009, mas esse slab foi removido pelo fato de que ele atrapalhava a geração de terreno. Nem sabia que tinha isso aí. Gelo azul emite luz. Estranhamente, o bloco de gelo azul emite luz quando é dropado. Na wiki do jogo diz que ele emite uma luz de Cersei 4, que seria tipo um nível 4. Monolitos. Na InfDev tinha um bug de terreno onde uma área bugava e ficava na camada mais alta do jogo, formando uma paisagem bem bizarra, o que chamamos de monolito. Aljava. Ok. Esse seria um item para guardar as flechas, mas ele foi cancelado por motivos desconhecidos. Nós só temos esse sprite do item no jogo. Pô, seria uma boa ter isso aí. Entity.hanging. Essa é bem esquisita. Dizem Aí tu ia poder ter, tipo, mais flechas no inventário, tá ligado? que esse era o som de um laço que faria quando você usasse ele. Mas esse áudio foi removido na Snapchat da 1.9, na mesma hora que foi adicionado, e ninguém sabe exatamente o que é esse som ou pra que ele serviria. Será que a Mojang adicionou por engano? O que será que tinha naquele áudio? E por que ele foi ocultado? Devia ser só um áudio comum, cara. Ele tá muito misterioso nesse vídeo, cara. Bizarro. Ai, meu Deus. O que tinha naquele áudio? Águas profundas, vamos lá. A galera tá começando a ficar Digital sinistra. Jesuit. Esse era o nick de um cara que lançou um server de Minecraft no Vaticano, querendo criar uma comunidade tranquila e pacífica. Mas a internet sendo como ela é, em algumas semanas o server foi destruído com Griffin e DDoS. Sempre tem um filho da puta pra distrair a diversão dos outros, né? Obviamente, né? Ancient Debris são árvores É fossilizadas. só isso a história. O cara queria fazer uma comunidade legal e foi destruído por trolls. A textura do Debris realmente lembra um pouco a de uma madeira meio revestida de alguma coisa, talvez fossilizada. A teoria é que o Debris ele veio de árvores Porque DDoS é um ataque à rede de internet da pessoa, tá ligado? Tipo assim, meio que os caras... Eu não sei explicar exatamente como funciona, mas é como se os caras mandassem pacotes de dados pra conexão dessa pessoa, pra, tipo, ter tanta informação pra processar que a conexão dessa pessoa fica uma merda ou cai, tá ligado? É alguma coisa nesse sentido. Eu não sou entendedor dessas coisas, não. Se tiver algum técnico de TI aí, alguém que manja de cibersegurança aí, explica. É um tipo de ataque cibernético que visa sobrecarregar um servidor, serviço ou rede com a quantidade maciça de tráfego, tornando indisponível para usuários ilegítimos. É basicamente o que eu disse. antigas que já foda. foram extintas, mas as suas raízes fossilizaram debaixo da terra, formando assim o Debris. Origens da Elytra. Elytra é um revestimento para a asa de alguns insetos, como besouros que protegem a asa real deles. E a teoria diz que a Elytra da Minecraft é esse revestimento, e que o Phantom é o bicho que se evoluiu e deu origem a ela. Por isso que a membrana deles é usada para melhorar a durabilidade da Elytra. Mob do justo, faz nevoeiro. sentido. Todos sabemos que o Minecraft antigo é assustador. Estranhamente assustador. Aquela neblina. Enfim, por conta disso no passado existia uma lenda, o Mob do Nevoeiro, ou o Mob da Neblina. Esse era um Herobrine gigante que poderia aparecer nas versões antigas pra quem estivesse usando 2 de Chunk. Claro que eles não passam de uma creepypasta. Neve nos Pô, ia ser maneiro se tivesse. mundos alpha. Essa seria uma espécie de Os mundos alfa? inverno que aconteceria aleatoriamente no mapa. Os oceanos congelariam e nevaria no mundo todo. E spawnaria menos mobs devido ao frio. E eu realmente gostaria que tivesse seasons no game, tipo primavera, verão, inverno, outono. Seria bem legal. Mas Pior que seria maneiro mesmo. essa feature foi removida no alpha mesmo, por problemas de performance. E por causa da adição de novos biomas. É porque o foda de fazer isso é exatamente esse negócio, né? Tipo, tem um lance dos biomas, tem um lance de que, tipo, tem que gerar coisas infinitamente, né? E aí, porra, imagina carregar isso em tudo ao mesmo tempo, toda hora. Ia dar muito bug, mano. Kill a Guest from the Nether. Traduzindo isso, ficaria: resgate um guest do Nether. Essa é a descrição da conquista, Enemies e Aliens, ou em português, uma aliança preocupante. Essa é uma conquista que você consegue levando um guest do Nether pro Overworld. E isso faz parecer que os guests não são originais do Nether, já que estamos resgatando eles de lá. Talvez eles fossem gatos que sofreram algum tipo de mutação no Nether. Eu já vi uma história dessa, né? Tanto que agora dá pra você pegar um guest do Nether pro Overworld e montar nele, né? Ele vira um mob que você consegue domesticar. Ou sei lá. Essa é realmente Tem o Rap Guest agora, né?
muito difícil Mas você tira ele do Nether ou ele já fica no Overworld? Eu não tô ligado como que é. de teorizar, mas É que recente, esquisito não é esse mob? Ghasts são mecânicos. Quebrando a teoria da mutação de cima, no bestiário que mostra o interior dos mobs, podemos ver que o Ghast tem um interior mecânico, Você que tem que tirar do Nether? fazem eles atirarem as bolas de fogo. Talvez eles fossem Ah, você acha ele seco no Nether e tem que colocar na água. Ah, tá. Ele tem que ser bebezinho, entendi. algum animal do Overworld que foram modificados pra ficar assim. Vai saber. Um grito não usado do Ghast. Ele é um bloquinho do Nether. Ah, entendi. Existe um som do Ghast que não foi utilizado, chamado Grito de Afeição, que foi adicionado nos arquivos da 1.1, mas como eu disse, ele nunca foi usado. Os lobos também têm 2 sons assim que nunca foram usados. Provavelmente são sons de afeição mesmo, pra representar o amor dos mobs pelo jogador. Não no sentido adulto, por favor. Pelo amor de Deus, nem tinha me passado isso na cabeça, Tchexil. Calma aí, cara. Netherrack é feita de carne. Essa é uma teoria que diz que a Netherrack é feita de carne, obviamente. Se você vê ela de perto, ela parece mesmo com carne ou músculo, sei lá. Carne moída. E dá pra ver na textura dela um olho. Além de que quando pisamos Então, ninguém pensou nisso, só ele. nela, ela não tem um som sólido como de uma pedra. Parece que realmente estamos pisando em algo molhado, como se fosse carne e sangue mesmo. Sem contar o fato de que nas primeiras versões do jogo a Netherrack se chamava Bloodstone, em português, pedra Então é literalmente isso mesmo. de sangue. 72 Daka. Pra quem não sabe, é impossível ter 2 contas com o mesmo nome. Claro, já tiveram alguns bugs onde isso aconteceu, como quando o registro de nomes deu um problema e várias contas foram duplicadas. Mas agora 72 contas? Bom, algumas pessoas teorizam que Elas não existem mais. essas contas sejam da própria Mojang, e que DA significaria Direct Access, acesso direto, ou Dev Account, conta de desenvolvedor, e que o QA seria Quality Assurance, que significa garantia de qualidade. Mas isso ainda é um mistério, o que eu disse são apenas teorias, então a gente realmente não sabe como foram criadas 72 contas com o mesmo nome. Steve Villager híbrido. Essa é bem horrível, na verdade. Durante o 1.5 tinha uma textura Ô, Bob Esponja. de um Steve com o corpo de um Villager. Sério, isso é perturbador. Eu fico me Coisa perguntando horrorosa. quem foi o gênio que teve a ideia de colocar isso no jogo e por que que ele fez isso. Obviamente foi removido depois, eu nem preciso explicar o porquê. Villagers são judeus. Essa é uma Do nada! teoria de que alguns jogadores fizeram. O Notch é conhecido pelos seus tweets controversos, então algumas pessoas teorizaram que o Villager foi um mob que o Notch fez pra difamar os judeus, por conta do nariz e por cobrarem muito caro em suas trocas, mas Caralho, mano. convenhamos, isso é só uma teoria, e eu espero muito que Só por causa do nariz, pois é. Caralho, às vezes o preconceito tá nos olhos de quem vê, né, mano? Que porra é essa? não seja real. Zumbis incuráveis. Refere aos zumbis normais, que diferente dos zumbi villagers, esses não podem ser curados. Talvez eles fossem ex-humanos que foram infectados pelo vírus quando teve o apocalipse no Overworld, encaixando na teoria do End que eu disse antes no iceberg. Meu Deus, cara. Não aguento mais falar, então, mano. É só teoria maluca, velho. Game Mod 4. Esse é um game mod especulado por muitos. Muitos dizem que foi retirado pela Mojang, e com ele você poderia ver espíritos e até mesmo Herobrine. Outros dizem que ele só seria um game mod para desenvolvedor, e algumas Os caras inventam coisa pra gravar e foda-se. Cara, eu penso que tem muita gente que inventa essas histórias, não é nem pra gravar, é só pra, tipo, movimentar a comunidade, tá ligado? O Reddit tá cheio dessa rapaziada, pô, de teoria, dessas paradas. É de lá que o Tchexil tira essas porra, mano. as outras pessoas falam que isso nem existiu. Basicamente virou uma creepypasta pros canais genéricos usarem pra farmar em cima de criança. Aí, ó, tá vendo? Servers beta vazios. Vocês já pararam pra pensar quantos servers estão vazios hoje? Servers que nunca foram fechados, servers beta, desde privados a públicos, que só estão lá, abandonados. Entrar em Ah, isso é tão espaço liminar, dá tanto um medo. desses servers deve ser bem bizarro, cheio de O gigatão do Minecraft, pois é. construção. O que antes tinham várias pessoas, agora vazio. Só você e aquele abismo infinito de construções. O pior de tudo é que esses servidores são simplesmente são fechados, né? Eles são apagados. É tipo um Liminal Spaces mesmo. Confortante e assustador. Aí não falei do Liminal Space. Eu sabia que ele ia chegar nisso. Eu sabia. Gente, tem que fazer um bingo. Eu vou criar um bingo pra toda vez que a gente ver iceberg, pra gente ir completando enquanto a gente assiste. É o vazio do Minecraft. Eu vou montar um bingo, ainda vou montar o bingo, velho. Eu já fiz um vídeo só sobre esse tema, não exatamente sobre servers beta vazios, mas sobre Liminal Spaces, e eu recomendo que vocês vejam ele. Muito Protótipo bom. dos Creepers. O protótipo dos Creepers era bem bizarro. Todos sabemos que o Creeper veio do porco, mas eles teriam que trocar a cor e o rosto, obviamente, pra não ficar literalmente um porco na vertical que explode, ia ser bizarro. Então eles fizeram um Ok. protótipo dele, que é esse bicho cinza esquisito. O pior de tudo é que ele usa
a parada do Creeper ser originado do porco da forma que ele quer. Porque o Notch falou que o boneco é feito de grama, ele é feito da trepadeira, da planta, ele é feito de planta. O bagulho dele ter vindo do porco foi uma parada de desenvolvimento do jogo, não é canônico, tá ligado? É só a história de como o mob surgiu. E ele só tá, ó... Foda-se, é do porco essa porra. Caralho, é de planta, mano. Radiação dos Basalt Deltas. É conhecido que vulcões têm gases tóxicos neles, e o Basalt Deltas é praticamente uma região vulcânica, tóxica e com esses sons bizarros. Alguns sons de lá parecem com sons de cliques de um controlador de Geiger, um contador de radiação. Caralho, mano. E o foda é que ele... Eu deixo passar várias aqui por causa do TDAH. Por causa da falta de atenção aqui, o déficit de atenção pega pesado, eu deixo passar várias informações, mas eu acho que se a gente pegar pra ver frame a frame os vídeos, a gente consegue acabar com metade dessas teorias. O caralho, que susto, mano. Achei que tinha dado merda no meu fone. Aí parece bagulho de... Parece bagulho de radiação do Fallout, mano. Ai. Além de lá ser um bioma onde só tem magma cube e ele é bem bizarro, cheio de partículas estranhas e sem nenhuma vegetação. Existem pessoas que até dizem que aquela região sofreu ataques nucleares durante a época do apocalipse do jogo. Pronto, virou Fallout mesmo. Minecraft Laços Bíblicos. Muitas pessoas dizem que o jogo tem a intenção de dar ensinamentos bíblicos para as pessoas. Não tem como falar que isso é mentira. Cadê? Ah, mano, eu acho que eu... Ah, eu doei, eu sou muito burro, mano. É a Bíblia do Minecraft, Bíblia para Minecrafters. Eu comprei esse livro lá em 2000 e... Não lembro quanto foi, eu acho que foi durante a pandemia. Acho que eu comprei na pandemia porque eu ia fazer um vídeo. Só que aí um monte de gente fez vídeo antes de mim. Aí eu falei, ah, deixa pra lá. Eu tinha encontrado o livro na Amazon. Eu comprei, só que aí quando eu ia gravar o vídeo já tinham postado já. Mas existe, a Bíblia para Minecrafters, o nome do livro. Eu sinceramente não acho que o jogo tenha Pelo visto eu doei aqui pra uma instituição. sido feito pra isso. Talvez tenha algumas referências, mas apenas pra isso, pra mim não faz muito sentido. Mas tudo bem, vamos às provas. Muitas lições da Bíblia são dadas ao jogador por meio de imersão intuitiva. Por exemplo, o jogador aprende por tentativa e erro a construir seu abrigo em rocha sólida em vez de areia que cai. Da mesma forma que deveríamos construir nossas vidas na rocha de Jesus. Esta é a mesma lição ensinada em Mateus 7, 24, 27. Uma das principais lições é quando o jogador percebe que a coisa mais importante a se criar no jogo são as tochas. Os demônios podem desovar em qualquer lugar que haja escuridão, como à noite ou em cavernas. Tochas impedem que isso aconteça, transmitindo a importância da luz em um mundo escuro. Isso torna o jogador mais receptivo às boas novas de que Jesus é a luz. Eu vim dar luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12, 46. E eu sou a luz dos mundos. Quem me segue não andará nas trevas, mas será a luz da vida. João 8, 12. Enfim, tem muito mais coisa, como... Caralho, os malucos usaram a tocha pra gerar essas lore inteiras? Porra! Amém, irmão. Eu ia ter vergonha de gravar essa porra. Ai, cara, moleque, lore do caralho por causa da tocha, velho. O Ender Dragon, seu satanás de apocalipse, temos que derrotar Mas, gente, nada dessa teoria é confirmado. Eu acho. ele pra assim livrar o fim, ou seja, free the end, que é a conquista, e por aí vai. Quem ficou curioso pra saber mais sobre isso, eu vou deixar um link dessa teoria aí na descrição. Abóboras contêm almas. Essa é uma teoria bem interessante. As abóboras terem alma no game faz bastante sentido, já que elas são usadas pra dar vida ao Golem de Neve e ao Iron Golem. Sem contar que antigamente, Tem alma na abóbora, quê? antes da 1.3, as abóboras tinham um rosto. Talvez elas não sejam apenas abóboras, mas sim algo a mais. Tá bom, beleza, vou deixar passar essa. Pocket Edition te rastreia. Essa não é muito bem fundamentada, mas existe uma teoria de que as primeiras Ah, é? Essa daí, dentre outras, essa daí não é muito bem fundamentada, não. versões do Minecraft Pocket Edition te rastreavam e pegavam suas informações. Sinceramente, eu não encontrei muita coisa sobre isso, mas é mais comum do que vocês pensam. Diversos apps hoje têm seus termos, que literalmente ninguém lê, coisas que violam Literalmente, todo aplicativo, qualquer coisa, realmente pega suas informações e Falam foda-se. sobre- E você concorda com isso, porque você Cidade. não leu. Então eu não duvido que isso realmente tenha acontecido. Ou quem sabe ainda aconteça. Culto do Hypixel. Bom, o Hypixel sendo o maior server de Minecraft atualmente, obviamente vai ter coisas bem bizarras. No Housing existe um culto, em que as pessoas usam as mesmas skins e fazem casas parecidas com símbolos normalmente maçons e satânicos. Mas Esse daqui é só a mesma parada daquele jogo de MMORPG que ficou famoso por causa de um culto lá também. Fizeram no Minecraft, mano. Meu Deus do céu, cara, só tem maluco.
Festa do Pediri. Só que tá todo mundo de rosa em vez de estar de branco. Mas é só uma galera zoando. Existem outros cultos, como o Cult of Greg, etc. Ah, ainda bem que ele explicou, mano. E o cara mete maçom e todo mundo já fica arrepiado. Não, pior de tudo que maçonaria não é nem mais uma parada nebulosa que nem era antigamente, né, cara? Na minha escola tinha uma porrada de moleque que fazia cursinho lá de Demolei, pô. A parada já é o clube do Bolinha, cara, praticamente. Tem no Rabo Hotel também? Eu não tô sabendo. Existe também o culto do próprio Hypixel no Skyblocks. É um evento que você pode participar para ganhar uma conquista. O culto se chama Culto das Estrelas Cadentes. Mas saindo dessa parte leve, com certeza existem cultos desconhecidos no server, cultos que não vieram a Aí, desse jogo aqui, ó. Desse aqui, tem um monte de vídeo sobre isso. público. Uma galera que é realmente bizarra e não tá fazendo isso só pra zoar. Indev Impossível, o cara tem um culto num jogo e não tá fazendo pra zoar, é impossível. House. Antigamente, quando você iniciava um mundo na versão em dev, você spawnava uma casa 7x7 de bloco de musgo. Essa casa tinha um baú com 99 itens de todos os itens e blocos do jogo. Depois essa casa foi atualizada para uma de madeira com chão de pedra, muito mais bonita e agradável. Mas por que a primeira era tão feia e esquisita? Por que a primeira era de musgo como se tivesse abandonada? O Porque sim, cara. Porque decidiram. antigo som do Steve tomando dano é genuíno. Sabe o som antigo do Steve tomando dano? Então, esse som foi tirado desse site aqui, freesound.org, que basicamente usuários aleatórios vão lá e postam áudios sem copyright, que podem Ah tá, é só... ser usados livremente. O Charles Manson no E Mine, obviamente não sabemos a origem deles. Então algumas pessoas dizem que esse áudio do Steve tomando dano é na verdade uma pessoa na vida real sendo torturada ou algo do tipo. Ah, para, cara! Ah, vai tomar no cu, cara. É só um... O cara só gravou e uploadou lá, mano. O cara só botou o bagulho no site, cara. Caralho, que loucura, mano. Que exagero da porra, velho. Um som real e genuíno. Por isso o Notch acabou descobrindo e tirou isso do jogo. Sim, ele tirou por causa disso, cara. Ashes to Ashes. Ah, para, mano. Não pode mudar nada no jogo, senão é porque era o áudio de alguém sendo torturado de verdade. Mano. É só um áudiozinho de Mano, quem que faz durante uma tortura, mano? Não Então, tem como. muitas pessoas dizem que no Halloween de 2010 no Minecraft alguns áudios bem bizarros foram adicionados no game. Ai, meu O Deus. Ashes1 que é basicamente os cliques É. Vocês ouviram? Mano, como eles botaram isso no jogo? Devia ter uma lei. e o mais bizarro de todos, Caralho, o mano. Ashes2Ashes.ogg, que parece ser alguém chorando. Que medo. Pego no pescoço, pego no pescoço, pego no pescoço até morrer. Pego no pescoço até morrer. Aí vou preso. Tinha que ter isso com... É só um cara falando qualquer coisa. Tinha que ter isso com reverb, tá ligado? Pego no pescoço até morrer. Fique em silêncio. Fique em silêncio, chat. Vamos prestar atenção. Fique em silêncio. Mó climão. Mó climão. Origens O do cara sendo torturado era era do Steve tomando dano. da Skybox do End. Bom, pra quem não sabe, a Skybox do End é só uma caixa. Sim, literalmente uma caixa com ilusão de ótica. Se você voar no End, você não vai a lugar nenhum. É bem bizarro. E ainda tem uns bugs de aparecer umas formas geométricas do nada, tipo uns triângulos ou quadrados. É bem esquisito. Footsteps. Essas seriam partículas de passos que ficariam quando andássemos na areia ou no cascalho. Ela foi adicionada na beta 1.5, apesar de nunca ter sido usada. Minecraft Deu preguiça, né? 4K. Se você tava pensando que esse era Minecraft muito foda, desculpa decepcionar vocês. Mas não é o 4K que vocês conhecem, mas sim 4 de 4 KB. Ou seja, é o Todo fudido. oposto do 4K que vocês conhecem. A diferença é que um é uma resolução e o outro é o jogo inteiro em 4 KB. E essa versão foi criada em dezembro de 2009 para um evento, o Java 4K Contest, que era para programadores fazerem jogos com apenas 4.000 bytes. Pra vocês terem noção, a Java Edition tem quase 200 milhões de bytes. E o resultado de Por que não é 4K
B, então? Pois é, também não Isso sei. foi esse jogo bizarro e esquisito. Prints isométricas. Na versão Endeavor era possível tirar prints isométricas apertando o F7, mas ela foi retirada por ter muitos bugs, como o player não aparecer na print caso não estivesse em terceira pessoa, ou os blocos não estavam em seu campo de visão não aparecerem. Mogminer Incidente. O Mogminer era um desenvolvedor do Minecraft. Em 18 de dezembro de 2013 ele entrou em um server não afiliado do Mindcrack, que é um grupo de gamers que gravam conteúdo em conjunto. Pelo menos foi isso que eu entendi. Enfim, isso é irrelevante, já que quando ele estava nesse grupo, que na verdade não era afiliado ao Mindcrack, ele fez uma doação de $500 e não conseguiu seu cargo de doador. E assim ele se irritou com isso e saiu xingando os membros no Twitter e no... Pera aí, quanto que ele doou? Já que quando ele estava nesse grupo, que na verdade não era afiliado ao Mindcrack, ele fez uma doação de $500 e não Porra! 500? Tá rico, tá pagando bem o Minecraft. conseguiu seu cargo de doador. E assim ele se irritou com isso e Caralho. saiu xingando os membros no Twitter e no server, usando seu poder na rico, tá Mojang cagando pra pegar dinheiro. ranks no server. Com toda essa treta, ele foi demitido em 2015, quando tudo isso veio à tona. Obsidian Incandescente. Esse era um bloco para formar o antigo reator do Nether. Essa obsidian vermelha brilhante. Ele é impossível de se conseguir sem comandos, e quando quebramos ele com uma picareta diamante ou netherite, não dropa nada. Shulkers coloridos. Nos códigos do jogo existem alguns assets que mostram que os shulkers viriam com cores diferentes, coloridos. Isso foi planejado para Bedrock Edition, mas foi cancelado logo em seguida. Caralho, mas os malucos são hater de cores, né, mano? Toda vez que eles planejam alguma coisa colorida, eles cancelam e não seguem em frente. Wither Rosa. Na April Fools de 2015, a Mojang adicionou uma versão Troll, a Minecraft 2.0, e nela tinha esse Wither rosa bizarro, e ele não tinha nada demais, era só um Wither comum, só que todo esquisito. Deserto de gelo. Na É só o Wither rosa. versão alpha, Wither gay, qual é, cara? mais especificamente na 1.2.0, foi adicionado um novo bioma raro, o deserto de neve. Eu não entendi porque ele tava todo Ele abobalhado. não tinha nenhuma vegetação, igual ao deserto, e também não spawnava nenhum mob pacífico, incluindo animais, mas esse bioma foi removido na beta 1.8. Espiral do Nether. Quando ativado o reator do Nether na Pocket Edition, surgiu um espiral gigante, chamado Espiral do Nether, e ele teria 4 andares, mas eles não foram desenvolvidos. Muralhas de Obsidian. Durante a Infidev tinham essas muralhas de Obsidian que serviam para marcar as coordenadas do jogo, com a muralha tendo sua intersecção no centro do mundo, coordenada 00 obviamente, mas isso foi Aí, ó, é como se fosse, né, removido quando a Ilha do Coador, as tá coordenadas ligado? foram finalmente adicionadas ao game. Textura secreta do Minecart. Dentro do Eu já esqueci todo o nome das linhas que tem no mapa mundi. Já esqueci já. A Trópico de Capricórnio, não sei o que. Linha de sei lá o que, Green Road. Já inventei nome. Minecart existe essa textura marrom esquisita com um pixel de altura só, sem o modo espectador ou sem Mano, eu tô muito tempo fora da escola, pô. Não lembro dessas paradas. Ah, mas geografia. Quando foi que eu usei geografia na minha vida? Eu abro o Google Maps e já tô resolvido. Minecart é quase impossível de perceber essa camada. Algumas pessoas dizem que isso seria uma função não utilizada para guardar itens do Minecart, mas nada confirmado. Abóboras brancas no Soul Sand Valley. Diziam que no Nether Update, na versão 1.16, você poderia arar Soul Soil e plantar abóboras lá, e elas cresceriam brancas com luz azul, como uma referência ao White Pumpkin do Story Mode, mas isso nunca aconteceu. O Ia ser Ancient maneiro. Debris veio de uma explosão nuclear. Lembra da teoria que teve uma explosão nuclear Sim. no Nether e que o Basalt Deltas virou um bioma radioativo e Sabe essas o melhor de coisas? tudo, então, cara? essa mesma É que assim, segundo ele aqui no início do vídeo, ele falou que ele simplesmente fez o iceberg sozinho. Só que tem umas entradas aqui que ele falou, eu não sei porque isso tá aí tá no iceberg. Então, tipo, ele claramente não fez o iceberg sozinho. E o melhor de tudo, não é ele que tá inventando essas teorias. Existem pessoas que inventam essas teorias. Ele só pega pra ver o relato da teoria e fala, mano, só que o problema é, depois que a gente conhece o mundo das creepypastas e o mundo do SCP, mano, tem gente à toa pra inventar história de qualquer coisa, cara, de teoria de qualquer coisa. Então dá pra esse iceberg aqui ficar infinito. Por isso que tem 2 horas. A teoria diz que o debris são metais perdidos, feitos de elementos radioativos, por isso seriam tão fortes. É foda, filho. Code Point. Poças. Caralho, a gente não tá nem mais em camada nenhuma, a gente tá Zombie na Town. fossa. Esse é um jogo antigo do Notch bem esquisito. Ele foi criado no dia 30 de outubro de 2009, um dia antes do Halloween. Ele era pra ser uma sequência do Left 4K Dead, outro game feito pelo Notch em 2009 no Java 4K Contest. E a única gameplay que temos desse jogo é esse monte de Steve pulando nesse campo plano e escuro. Bem esquisito.
Quem é o Steve? Quem é o Steve? O último humano vivo? Um deus? É você, cara. Um super-humano? Quem é esse ser estranho que controlamos e como ele nasceu? Um ser que ultrapassa os limites humanos, carregando toneladas de blocos e armaduras sem se cansar, mas ao mesmo tempo morre de formas tão simples, como pra uma aranha ou de altura simplesmente. Só nessa entrada aqui ele já fudeu a teoria do Steve Deus lá que ele falou mais cedo. Quem é ele e por que ele está lá? Isso eu vou deixar pra vocês pensarem e responderem nos comentários, já que não existe uma resposta certa para isso, e sim infinitas teorias. É só um personagem jogável, cara. Para de azucrinar, mano. iWalker.bmp. Esse ninguém Steve é o sabe Jack Black, cara. Lá, vá. muito sobre. Dizem que ele é o mob já removido do jogo, mas ninguém tem muitos detalhes disso. Dizem que ele pode ser encontrado nas versões alpha e na demo da Pocket Edition, mas nada confirmado. Eu andei pesquisando um pouco e .bmp é uma extensão de imagem, Bitmap Image, que é um dos formatos mais raros de imagens desenvolvidos pela Microsoft. Ele suporta imagens monocromáticas e Porcante de verdade. profundidades. E iWalker trazendo para português vira olho andante ou algo do tipo. Seria esse um mob removido ou é só uma especulação? E se foi removido, por que tanta cautela para não acharmos nenhuma informação sobre isso? O que tinha de tão ruim nele? O que era ele? E por que a extensão .bmp e não outra? São muitas perguntas e poucas respostas. O diabo. Mano, é muito bom que o Jackson parece criança que pergunta tudo. Tá? Criança quando chega naquela fase de perguntar, tá ligado? Tipo, vamos no mercado. Por quê? Pra comprar comida. Por quê? Porque você vai ficar com fome. Por quê? Porque os seres humanos sentem fome. Por quê? Tá ligado? É uma teoria de que existiria um mob gigante diabólico no game, que foi removido. Ele seria o real Porra, mas o bicho não é nem quadrado, mano. Como que isso aí ia estar no Minecraft? vilão do Nether, mas isso é só especulação. Não temos nenhuma informação sobre esse ser. Tem nem nada a ver com o Minecraft, o bicho não é nem quadrado, mano. O bicho faz curva. Dados do Void. O Void é um local misterioso, como eu já disse. É escuro e não tem fim, não ao menos que nós sabemos. Mas existe um mob que não toma dano no Void, o Ender Dragon. Estranhamente ele consegue ficar lá e descer até o mais absoluto nada sem tomar dano. Até o Steve no criativo morre pro Void. Mas todas as entidades da camada menos 64 a menos 319 aparecem escuras, ou seja, ficam invisíveis. Mas por que só nessas camadas? Por que não até o fim? Se é que tem fim. Será que estão escondendo O Fegra de GTA San alguma Andreas. coisa da gente? Por que o Steve precisa mesmo morrer no criativo? Se não tem nada por lá, qual seria o problema Porque da gente? até no criativo ele morre, mano. Se não tem nada por lá, por que a gente morre, mano? Tô escondendo alguma coisa. Simplesmente voar e explorar aquela área livremente. Seria um problema de performance ou será que estão escondendo algo? É porque não tem nada, mano. É um limite, cara. Você precisa ter limites. Player sem nome. Essa é praticamente uma creepypasta. A única coisa que eu encontrei sobre isso foi um cara que disse que tava jogando no Survival e aparecia um Steve sem nick na frente dele. Só isso. Claro que pode ser um bug ou algo do tipo, ou o cara Ou será que tem algo mais? tá inventando Próxima camada. mesmo. Mas a questão que eu quero pôr agora, seria possível bugar o Minecraft e criar um perfil sem nick? Ou com nick invisível? Mensagens subliminares e Ah, tá. Ele não foi pra loucura, ele foi só pro bug. controle mental. Convenhamos, o Minecraft é um jogo viciante que traz nostalgia a muitas pessoas. Assim, muitos teorizam que o game usava mensagens subliminares para crescer e ficar na mente das pessoas. Apesar É só absurdo, cara. O jogo só ficou famoso que é bom, cara. Porra! Tudo que faz sucesso usa mensagem subliminar. disso realmente acontecer em propagandas, como Ou na das propaganda do McDonald's, cerebrais. onde ficou piscando o flash da empresa, ou nos próprios jornais. Você sabia que as pessoas olham pra tela da esquerda pra cima, à direita embaixo? Então à esquerda eles deixam algo cheio, normalmente uma pessoa, pra focar, e na direita inferior eles deixam a marca, a empresa. Já que como é o último lugar que o nosso cérebro raciocina, ele fica preso ao nosso subconsciente. Claro que tem muito mais do que isso, mas como eu não sou especialista e nem é o foco do Deus do vídeo, céu, eu não vou que me aprofundar loucura. sobre isso. Já quanto a Também porque você vai deixar ali no cantinho, que se deixar a logo da empresa no meio da tela, vai ficar uma merda de assistir, né, velho? Minecraft, eu duvido que durante o jogo eles façam Caralho. isso, mas A lembrem-se. Globo é maçônica, Não é velho. impossível. Toma. Mundo oco. O mundo do Minecraft é 8 vezes maior que a Terra, mas mesmo assim ele não apresenta uma gravidade maior e nem igual. Na verdade, a gravidade dele aparenta ser até menor. Pro Steve conseguir carregar tanto peso e pular tão alto sem se cansar, essa seria uma das únicas respostas. E a teoria diz que isso ocorre porque a maior Pô, parte mas do aí também tá botando lei da física dentro de um jogo que é só pra brincar. mundo é oco. E essa teoria diz que o Void do game seria apenas uma escuridão no centro que levaria até o núcleo desse planeta artificial. Sim, planeta artificial. Você já parou pra perceber nos mobs desse mundo? Todos iguais e idênticos entre si, apenas o Steve é único e experimenta de fato a liberdade. Claro que falando de forma óbvia, o Minecraft pode ser um jogo de mundo artificial, até porque ele foi programado e etc. Mas se pegarmos uma teoria dentro da lore do jogo mesmo, será que o Steve está em uma simulação? Seria tudo artificial? Vocês lembram dos mobs antigos, sem vida, vazios? Isso era muito mais explícito antes. O Minecraft antigamente era estranhamente vazio e assustador. Parece que tudo não se passa de um mundo falso, uma Matrix que o Steve não consegue sair. Mas eu vou me aprofundar nisso depois. O Legend Steve tá em coma, ele vai acordar no hospital.
of the Chambered. Muito Esse era um bom, RPG retrô criado pelo Notch em 2008. E ele deu Ó. origem à textura de vários itens do Minecraft, como a Ah, pior que tem um monte de coisa igual do Minecraft mesmo, olha lá. Ó. armadura de couro, a maçã, espada de ferro e etc. Calme 4. Pô, maneirinho, esses jogos de dungeon são da hora, mano. Então, é um jogo, pois é. Pra quem não sabe, o cara É essa parada que eu acho engraçado, é tentar racionalizar qualquer aspecto do jogo. fez as músicas do Minecraft é o C418. Mas antes dele, em 2010, o Notch tentou fazer algumas OSTs pro jogo. Uma delas foi a Calm 4, adicionada na Alpha 1.1.1. Escuta aí. Nossa. Caralho, campo harmônico, foda-se. Composição, foda-se. O Notch baixou um FL Studio e começou a tocar qualquer coisa. É tipo o XQC que começou a fazer beat de trap no FL Studio. Então, ela é boa até, mas não combina nada com o jogo. Ela é Ainda boa? mais com esse Mojang Specifications. Então ela foi removida na Alpha 1.1.2. Ela não durou nenhuma versão, tadinha. Art Music. E depois me manda o VOD aí dessa live aí de pau no Magic. SCP-4335. Ah, não! 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 Todos conhecem a SCP Foundation. E se não conhece, pesquisa aí, você não vai se arrepender, eu acho. Enfim, o SCP-4335 é um SCP que foi encontrado no Minecraft uma semana após o lançamento da Alpha. Ele é um ser totalmente escuro, com tentáculos saindo dele, tipo o Slenderman, e basicamente ele está sendo contido hoje em dia. Mas na época, caso você olhasse pra ele, ele poderia alterar sua concepção de realidade e ver coisas que não necessariamente estão ali. Tipo criar ilusões. Enfim, tem muitas coisas sobre esse cara que eu não vou discorrer sobre tudo aqui. Até porque tem muita coisa dele e me levaria muito tempo. Então se você se interessou sobre isso, você pode ir na wiki da SCP Foundation, que lá tem tudo detalhadinho. Minérios ignorados nas minas abandonadas. Não é estranho que as minas abandonadas tenham minérios? Tipo, o propósito de uma mina não é coletar minérios? Então por que ela é lotada de minérios não coletados? E isso nos leva à possibilidade de que o propósito das minas não era minerar, e sim transportar ou esconder algo da superfície. Assim como nas Strongholds. Por isso as minas têm baús. Caralho, mas aí calma aí, né? Ninguém pega tudo de uma mina de uma vez só, pô. O pessoal minera aos poucos, velho. Sementes, provavelmente para tentarem sobreviver debaixo da terra. E assim que não tinha mais recurso para todos, criaram a Stronghold e o portal do End, indo para o End sendo infectados pelos parasitas que lá habitavam. Claro, tudo isso no passo de uma teoria. Old Root. Ah, ainda bem que ele avisou. O Old Root é um dos maiores, se não o maior RG do game. Pra quem não sabe, RG significa Alternate Reality Game, ou jogo de realidade alternativa, onde uma história é criada por alguém, uma história cheia de enigmas e mistérios, e os jogadores têm que ir decifrando, assim como a cicada 3301. E esse é bem interessante, ele é gigante, então não vou cobrir ele inteiro aqui. Mas eu recomendo que vocês vejam o vídeo do Lucas LG explicando esse RG, ficou muito bom. Eu vou deixar o canal dele aí na descrição do vídeo. Pedofilia em Servers. Que isso, cara? Do nada! Esse RG. Ficou muito bom. Eu vou deixar o canal dele aí na descrição do vídeo. Pedofilia em Servers. Que isso, o Minecraft, por ser um jogo gigante com milhares de players ao redor do mundo todo, incluindo muitas crianças e adolescentes, obviamente teriam casos pesados, como o do Adam Isaac, que abusou de 8 crianças, persuadindo elas dentro do jogo pra passarem suas redes sociais e mandarem fotos sensuais deles. Caralho, mané, qual é, pedido? De 12 e 14 anos caíram nisso. Enfim, tomem cuidado com quem chama vocês no Minecraft. Por os pais, é sempre bom vocês verem o que seu filho anda fazendo. E você que tem 14 pra baixo, cara, não manda nada pra ninguém que você não conhece. Conselho de amigo mesmo. Só de 14 pra baixo, acima pode. Tem muita gente má na internet. Então tomem cuidado. Vexes são almas perdidas. Pesou Os o clima Vexes, pra por caralho, a gente tava rindo aqui de teoria. serem espíritos que são evocados ou chamados, dizem que eles na verdade A eram teoria do Cepetron. almas que já existiam em algum lugar, talvez no inferno ou vagando no limbo. E assim que eles são chamados, vêm ao mundo e lutam contra a sua vontade, já que estão obedecendo ao Evoker, um ritualista tranquilo. Calma aí, chat. satânico ou algo do tipo. Skis Eu acho que o Jackson ele confundiu um pouco as leis, foi isso. Ó. PNG. Essa era uma textura de skis que foi adicionada Teoria na do CPCraft. versão 1.4.6 em 20 de dezembro de 2012. Mas logo o Dinermone falou no Twitter que eles não iriam realmente adicionar skis ao game. Sim, ele botou.
O cara simplesmente meteu a parada mais pesada possível pra voltar a falar de teoria depois. Bom, realmente não faria muito sentido mesmo, só achei estranho terem feito uma textura pra isso simplesmente por nada. Antiga animação do player Moleque, já, meu cérebro já entrou no liquidificador faz tempo já, velho. andando. Antigamente o Steve tinha alguma dislexia cerebral e ficava andando desse jeito doentio. Eu não sei porque o Notch programou pro player andar assim. Será que é onde ele mora as pessoas andam balançando os braços igual doente? Legacy Frozen Ocean. Caralho. Esse é um bioma plano de um Olha o oceano bullying, congelado. mano. Literalmente, não tem nada no bioma. E também não spawna nada. É só uma planície congelada. Mas esse bioma não gera naturalmente. Você precisa usar o Biome Editor pra gerar ele. Almost There. Essa era uma conquista troll do jogo, que você conseguia passando por um portal 1 bilhão de vezes. Literalmente ninguém conseguiu essa conquista legit até hoje. Até porque o cara que tentou fazer isso deve estar em um hospício agora. Pilar de vidro. Um pilar gigante de vidro que mostraria onde estava Stronghold. Ele tinha sido adicionado na versão beta 1.9 do game, mas foi logo retirado por ser OP demais. Já que o player tinha o olho do Andy, esse pilar facilitava muito achar Stronghold. Ok. Então, animação de andar e CP na mesma camada. Abismo, caralho, tem coisa pior do que a gente viu. Mano, tem um monte de coisa repetida que ele já falou aqui, mano. Cadê, ó? O Ender Dragons que avisou os Enderman, ele já falou disso. Fatherlands, ele já falou disso. Gelo Azul emite luz. Um monte de coisa que ele já falou, mano. Por que tá aqui ainda? Se ele que só repete as imagens, foda-se. Vídeos pré-clássicos censurados. Existe um canal que o Notch criou chamado Nizot, acho que é assim que se fala, onde tem vários vídeos antigos Ele errou de na edição, né? Minecraft. Mas esse canal foi banido em vários países, inclusive no Brasil. Agora o porquê eu realmente não sei. Mas existe essa playlist com alguns vídeos que salvaram desse canal. São literalmente vídeos das primeiras versões do Minecraft. Como esse que foi o primeiro vídeo do jogo, que ainda se chamava Cave Game. Depois de um Esse daí é um clássico. teste com a água, teste com MD3 Models e por aí vai. Mas agora o porquê os vídeos foram banidos eu realmente não sei. QR Codes escondidos. Antes da 1.9 ser lançada, a Mojang fez vários QR Codes e escondeu. Um deles era um código de um jogo da Steam. Mas o que interessa a gente é o QR Code que apareceu na atualização Love and Hugs de 2015, que nas coordenadas 000 tinha uma área que não caía neve mais. E nessa parte sem neve formava um QR Code, e quando era escaneado aparecia a atualização 1.9, dando spoiler do que ela seria. Code Nodes. Esse era um bug muito raro da Pocket Edition, que quando uma madeira de pinheiro nascia na ponta de um bioma de neve, ele tomava o formato de uma árvore de carvalho. Servers Então tá, né? perdidos. Eu lembro de eu ter entrado no meu primeiro server há quase 10 anos atrás. Pra mim era tudo novo. Um dos primeiros minigames que eu me lembro ter jogado foi o Hide and Seek. E no lobby do server tocava aquele disco branco, o Strad. Uma música calma e tranquila. Na época foi mega relaxante. E até hoje esse disco me traz uma nostalgia muito doida. Tanto é que ele é o meu disco favorito do game. Escuta aí. Tá, mas por que eu falei desse server e esse disco? Simples, eu nunca mais encontrei esse server e outros milhares de servers que eu jogava em meados de 2011 e 2012. Como eu era muito novo, eu deletei a maioria deles e eu nunca mais encontrei o IP. Um server que eu jogava lá em meados de 2012 ou 2013 era um survival. Eu lembro que eu tinha feito um amigo por lá e a gente fez várias construções juntos. E então fui minerar. Passei horas e horas minerando e consegui pegar um Fujima. Só que depois algum desgraçado mandou no chat pra eu dar um comando e esse comando me spawnou em uma arena gigante cheia de Fujima encantado. E após isso acabaram me matando. E eu perdi tudo. E aí na raiva eu fui lá e apaguei o server. Depois de um tempo eu me arrependi de ter apagado ele. Mas eu já tinha perdido o IP e eu não me lembrava do nome. Enfim, eu tenho milhares de lembranças de servidores que só estão em minha memória. Já que eu não sei se eles fecharam e provavelmente sim. Ou se eles estão aí, mas eu nunca mais vou encontrar eles. Por que isso tá abaixo das coisas que a gente já viu acima? Eu não sei. Áudio de choro na 1.8. Na versão beta 1.8 existia um áudio de choro que poderia tocar nas cavernas ou quando estivesse de noite. Sinceramente eu não achei nada que comprove isso, são só teorias. Não existe nenhum Eu acho. arquivo assim no game, não que acharam ao menos. Ou seja, por especulação. Slabs e folhas na alpha. Os slabs de madeira na versão alpha do Minecraft eram na verdade slabs de pedra com textura de madeira. Como assim? Deixa eu te explicar, o Notch por pura preguiça atribuiu os mesmos IDs para slab de pedra e de madeira, e só trocou o jeito de fazer elas e a textura. Ou seja, por mais que a slab de madeira fosse feita com madeira, obviamente, quando você pisava nela fazia o mesmo som da slab de pedra, e para quebrar ela seria só com picareta e não com machado. E sobre as folhas, quando não se tinha tesoura no game, você pegava as folhas com a picareta de Silk Touch. E quando você fazia isso, em vez de ficar um bloco de folha na sua mão, ficava um bloco gigante sem textura. Mas tudo isso foi resolvido após a alpha. Estrela morta. Essa é uma teoria que diz que o mundo do Minecraft não se passa em um mundo mesmo, e sim em uma estrela, em um futuro onde o Sol já morreu devido à entropia do universo. Então os humanos criaram esse mundo artificial no Sol, tornando a Terra na verdade no Sol, ou seja, inverteram os papéis de cada um. Isso explicaria o porquê o mundo do Minecraft ainda ser abundante em recursos e ser bem maior que a Terra, e com a gravidade bem diferente, apesar da gravidade do Sol ser quase 300 vezes maior que da Terra.
Mas isso a gente releva, claro. Steve é um deus mesmo. Canto de pá. Do nada ele voltou pra teoria do Steve ser Deus. Caralho, cara. Não, ele gravou esse vídeo ele gravou as camadas em dias aleatórios, cara. Porque não tem coesão, tá ligado? Caralho, que porra é essa? Já não, moleque, já era. Meu cérebro já tá liso igual um peito de frango, velho. Que porra é essa, mano? Tá só desfazendo os nozinhos do cérebro, velho. Tá ficando liso, velho. Morre de queda e fome. Pássaros. Mas é Deus. Esse era um áudio que foi adicionado ao Minecraft em 28 de maio de 2009. Véio. Sempre que o player estivesse na floresta, ele ouviria cantos de pássaros. Mas ele foi removido do jogo, provavelmente porque o Notch não conseguiu programar esse áudio pra tocar apenas nas florestas, em certo horário do dia. E também porque não tinham pássaros no jogo, então removeram essa feature. Olha o passarinho. Nossa senhora, mano. A Ilha Cogumelo sofreu testes nucleares. As Ilhas Cogumelo são bem esquisitas, convenhamos. Elas são completamente diferentes de qualquer outro bioma do Overworld. A maioria é inspirada em vegetação da vida real. Já a Ilha Cogumelo é toda esquisita e rara. Suas árvores são cogumelos gigantes. Elas só se encontram em ilhas e a grama delas é essa grama cinza estranha. Os únicos mobs que spawnam lá são vacas mutadas com cogumelos e nenhum mob hostil spawna. Isso nos leva à possibilidade de que essas ilhas eram comuns e que por estarem longe dos continentes foram usadas para testes de bombas nucleares para civilizações que viveram antigamente no game. Por isso nada spawna lá pela radioatividade. Na verdade, o único mob que spawna são essas vacas, mas são vacas mutantes. E o tema de cogumelo pode ser explicado pelo fato de que quando uma bomba nuclear é detonada, é conhecido que ela faz o formato de um cogumelo. Claro que pode ser coincidência, mas a teoria é boa. Air.agg. Esse é um áudio super estranho, escuta aí. Porra! Caralho, é mó tempão desse áudio, já entendi, é um barulho. Pega o que ele falou? Abaixa o som. Aqui, ó. Fazendo assim no saquinho de vocês, chat, ó. A bolinha mexendo. Urna eletrônica, por Então, esse é um áudio que foi criado por um dev da Mojang, o Bok. E usando o Slow Scan Television, ou SSTV, para ver a imagem transmitida pelo rádio, vemos a frase This is a very long phrase that hopefully is not in any dictionary. Ou em português, essa é uma longa frase que se Deus quiser não vai estar em nenhum dicionário. E essa frase aparece na 43ª dimensão, a dimensão escondida no update infinito da April Fool de 2020. Pillagers Que? Eu não entendi nada dessa camada. Vai, deixa por isso mesmo, foda-se. criaram os Piglins. Essa teoria diz que os Pillagers criaram e armaram os Piglins, dizendo que ambos usam crossbow. E isso explicaria o porquê o porco comum virá um zombified piglin quando é atingido por um raio, dizendo que o culto da Woodland Mansion fez experimentos em porcos e chegaram nesses porcos humanoides. Mas depois perceberam que esses porcos não eram muito inteligentes e não serviam como bons escravos, então eles foram jogados pro Nether como se não fossem nada. Drop gosta de seu esculachou eles, coitados, mano. rosto. Essa é uma música bizarra implementada na alfa do jogo, mas que foi removida. Escuta aí. Eu achava que a ideia do iceberg era começar leve e terminar pesado. Não é isso, é pra ser tipo assim, no topo é as paradas que todo mundo conhece. E lá pro fundo são coisas que ninguém sabe, tá ligado? Que é o Woodland Mansion, eu também não sei, Jeff. Eu já tô há 1h30 vendo esse vídeo aqui, eu já me perdi tem tempo, nos primeiros 10 minutos, pra ser mais preciso. Eu não sei o que é isso que eu tô ouvindo, já esqueci já. Bom, essa música estranha foi feita pelo C418, e essa voz robótica que tem nela foi tirada de um livro infantil chamado Drop the Dragon, onde você usa esse dispositivo, a Magic Wand Reader, para ler esses códigos de barras e ouvir o dragão. The dragon is wet. The Nossa, parece aqueles bagulho de RG, mano, isso daí. dragon is blue and yellow. Mano, parece muito coisa daqueles videozinhos de terror mesmo. Status do player. Antigamente, como o Notch programava jogos de diferentes tipos, inclusive RPG, ele trouxe um elemento desses para Endev do Minecraft. No inventário você tinha 3 status, de ataque, defesa e velocidade, mas eles foram retirados porque talvez não combinaram muito com o game, ou talvez porque o Notch não achou um jeito de implementar eles no jogo. Cenas pós-créditos, não veja. Esse meme de não veja em algum tópico de iceberg veio do iceberg do Mario 64. É praticamente um meme. Não começa. Não me lembra daquele iceberg. Por favor, não me lembra daquele iceberg. Isso. A única coisa que eu achei foi o mesmo vídeo que eu tinha encontrado há um ano atrás, quando eu fiz esse iceberg pela primeira vez. É um vídeo totalmente bizarro e sem sentido, com uma música esquisita.
tá com o comecinho daquela música de tutorial em looping, hein? É literalmente isso. Tá, o que tem aqui? O maluco tá quebrando ouro na mão, foda-se. Ele tá no criativo? Aí ele vai encontrar, tá ligado? Tipo um letreiro com o nome do canal. Ítalo Gabriel. Pum, 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 pum. É a intro mais demorada do YouTube brasileiro, tá ligado? O cara tá fazendo isso tudo pra ele encontrar a intro dele. Ítalo Games. O Jeff tá até rezando no chat. Intro do Porra Games a qualquer momento. Ah lá. Tá chegando em algum lugar. Ué. Minecraft Pocket Edition. Porra, não tinha nada! Caralho, foi uma pedação de porra nenhuma! Ah, para, mano. Caralho, tinha que ser porra. Lite. Essa foi a primeira versão do Minecraft Pocket Edition. Ela era bem simples e estranha e assustadora, diga-se de passagem. Eu lembro de eu jogando essa versão em 2011 no meu Samsung S2, mas aí a minha irmã deixou ele cair e acabou quebrando. F. Essa versão não tem mais disponível para download na Google Play. Tem versões aí na internet, mas a original já foi deletada. São poucas pessoas que ainda têm ela salva. Eu tenho no meu Samsung S2, mas como ele tá quebrado eu não consigo jogar. E essa versão era só um Minecraft limitado, com um mundo minúsculo e não tem mobs e tem recurso infinito. Ela é bem vazia e estranha. Por que isso daí tá tão abaixo do iceberg, cara? Oxi. 3123.png. Essa é uma imagem do Minecraft Pocket Edition de 2012, uma screenshot de um teste Matches, ou Minecraft Sistema de Interferência e Toque Avançado, que era uma UI mais fácil de ser usada em celulares e tablets, para craft, etc. Mas essa print foi removida dos arquivos do jogo dias depois. Minecraft áudios não usados, Audio Loops and Unused Loops. No Minecraft existem vários áudios que nunca foram usados, como o Tishore dos pássaros. Cara, o pior de tudo que ele falou 300 mil áudios que não foram usados. E que não botou tudo junto. Isso que eu já mostrei. Mas existem outros dois que não foram pro game. Esse do oceano e esse das Samsung S2 quebrado é mais tenso do que CP. cavernas. Mais obscuro do que CP. Waterfall. Ocean. Que áudio bizarro, mano. Receba! Vocês ouviram? Limbo. Ah, meu Deus! Agora eu acho que é a última. O mito da caverna. Galera, se preparem a aula de filosofia. O mito da caverna. O mito da caverna é um mito escrito por Platão em diálogos quando Sócrates conta uma história onde prisioneiros moravam em uma caverna desde crianças. E eles Mano, isso daí é um clássico. Todo mundo que já teve aula de filosofia já ouviu essa história. viam através das sombras que refletiam dentro da caverna figuras estranhas. Tudo o que eles sabiam sobre o mundo era a caverna. Aquelas sombras que vinham de fora e pessoas falando fora da caverna, enfim. Certa vez um desses prisioneiros saiu de... Vocês têm que entender, rapaziada. Nós somos os homens na caverna. E o Chuck Seal, ele já saiu da caverna. Ele tá tentando abrir a mente da gente, só que a gente tá sendo relutante e tá ridicularizando ele. Isso é errado, mano. de lá. E se assustou com o brilho de fora da caverna, se assustou com o mundo de fora da caverna. A realidade. Ele viu Steve é Platão. que todas aquelas sombras eram formas distorcidas da realidade Teoria 5. Steve é Descartes. que eles viam. E tudo isso é uma grande metáfora do conhecimento. A caverna seria o que nos limita de ver a realidade. Os prisioneiros, pessoas comuns, como nós, fazendo as coisas do seu dia a dia. A saída da caverna seria transcender a verdade. E finalmente, a forte luz que bate em seu olho lhe cegando temporariamente, seria como a verdade nos deixa desconfortáveis. E isso pode ser visto no Minecraft como o poema final, que existe uma filosofia imensa por trás do que seria a realidade e a verdade. Se formos ver, todo esse mito pode ser enquadrado no Minecraft. Quando derrotamos o dragão, vemos
à luz, que seria o poema do Andy, nos contando a verdade. Mas como ainda estamos em nossas cavernas, fica difícil de realmente compreender aquilo. Vídeo de gore escondido na alpha. Eu não achei muito sobre isso, só alguns relatos de 2010 dizendo que existia um vídeo de gore escondido nas pastas do jogo, mas nada confirmado. Até Nada, isso daí devia ser história do 4chan, que apostar quanto? é porque o que levaria o Notch ou algum dev colocar algo do tipo no jogo. Não Isso teria não faz porque- sentido nenhum. Coleção Não faz sentido nenhum, é só coisa de 4chan, aposto com vocês. de dados 1.rv. Existe uma teoria de que o update 1.rv de VR seria um jeito de pegar nossos dados e informações, Ondas cerebrais. principalmente pela tornozeleira elétrica. Assim como eu já disse várias vezes, vários Tornozeleira eletrônica? aplicativos e sites coletam informações nossas, como Google, Facebook, etc. Caralho, botar a atualização da tornozeleira eletrônica. Depois que você cometeu um crime, mano, você sai da prisão com a tornozeleira eletrônica pro Enderman saber onde você tá indo, velho. Mas eu duvido que essa atualização tenha sido feita pra pegar nossas informações. Caralho, eu nem sei como Minecraft isso seria Rio de Janeiro possível, Edition. mas como eu não entendo do assunto, eu vou deixar quieto. Serial Killers no Minecraft. O Minecraft, como o maior jogo do mundo, com certeza já teve pessoas bizarras nele. Eu já disse isso infinitas vezes, então é bem provável que sim, que existam loucos, até mesmo serial killers no jogo, procurando vítimas inocentes que passam seus rostos, nomes e endereços pra qualquer um online. Como eu sempre digo, tomem cuidado principalmente na internet, louco que não falta. A Mojang Como assim? A entrada é: pode ser que algum dia alguém use isso para ser um serial killer. E virou uma entrada pro iceberg, mano. Como assim, velho? Caralho. Moleque, oxi. Existe provavelmente uma possibilidade de ter um serial killer jogando o jogo. O serial killer do Zodíaco pode ter jogado Minecraft. Porra, como assim, cara? fez uma casa pro Herobrine. Essa é uma teoria que diz que o Herobrine é bem mais antigo do que a gente pensa. E ele já tinha aparecido em vários outros jogos do Notch. E o Notch então fez o Minecraft como uma espécie de, entre aspas, casa para essa identidade, para assim se livrar dela. Por isso ele vendeu o jogo se livrando totalmente, ou não, desse ser. Por isso o WakeUp.rim Dinheiro? Não. Se livrar do... Como que é o nome? Eu esqueci agora. Eu já tô perdendo a minha possibilidade de... Minha capacidade de raciocínio, cara. O Herobrine. Se livrar do Herobrine, sim. Olha que eu já tô com o cérebro moído já, velho. que as vítimas de tortura podem se refugiar em um mundo de fantasia. Vamos fazer Talvez live insinuando que o causa Herobrine nenhuma. realmente é uma alma em purgatório. E o Notch fez o jogo pra se livrar dela. E ela se perdeu em um mundo de fantasia. Eu sei que é bem viajado isso, mas como eu sempre falo, é só uma teoria. Tem alguém te observando. Tá bem. O jogo desde os seus primórdios é bem esquisito e tem coisas bem estranhas, principalmente nas versões antigas. Ele era vazio, esquisito, cheio de bugs e coisas que aconteciam que parecia que você não estava sozinho, talvez sendo observado. Toda aquela Cantar neblina esse do chant. beta te dava um desconforto, um medo, uma paranoia. Há um tempo atrás eu estava jogando a versão 1.0, ouvia sons de baús abrindo, blocos quebrando, e quando eu tava na Stronghold todas as portas, incluindo as de ferro, estavam abertas. E na hora eu senti um arrepio muito forte, um medo. Parecia que tinha algo comigo. Eu fechei e saí do mundo na hora. Enfim, eu tenho várias histórias bizarras com o jogo, vários amigos meus também têm. Se vocês querem saber mais sobre isso, vê o meu vídeo que eu vou deixar aí na descrição. Minecraft era um jogo estranho. Lá eu detalho mais sobre essas coisas e até falo com os amigos meus sobre isso. Crânio de Wither na Bedrock. Existe um pattern raro na Bedrock. Caralho, mano. Olha lá o que dá você editar usando o Sony Vegas. Coisas e até falo com os amigos meus sobre isso. Crânio Serial killer no Minecraft, de novo, só que ele tá falando outra coisa. de Wither na Bedrock. Existe um pattern raro na Bedrock que forma exatamente o rosto de um Wither. E isso se chama pareidolia. Quando vemos uma imagem que já conhecemos em objetos, isso muitas vezes pode nos dar uma sensação estranha de medo ou fascínio, um certo desconforto às vezes. Cultos em servers. No Minecraft com certeza existem De vários novo! cultos e organizações que se juntam pelo joguinho quadrado pra conversar. E eu não tô zoando. Ele pode ser usado já que a maioria das De novo, ele já falou disso! redes sociais, se não todas, quebram sua privacidade. Então usam o Mine pra isso. Não só o Mine, mas diversos outros jogos. Um dos cultos mais famosos foi no World.com, um MMORPG, onde tinha um cara chamado De Nexanet, novo! que era De novo! Você já falou disso, cara! Meu Deus! venerado e faziam coisas bizarras com novos players, como ficar perseguindo eles e perguntando informações pessoais. No final descobriram que o Nexalist só era um maníaco retardado que fazia um monte de coisa bizarra. Enfim, com certeza existem pessoas assim no Minecraft. Mob Spawner feito com almas. Essa é uma teoria que tenta explicar as origens do Mob Spawner. Ela diz que os humanos ou alguma civilização antiga do game especializada em magia, em busca da imortalidade, fez uma máquina, Mob Spawner. E eles colocaram suas próprias almas O lá. que eu E bom, de esperava certa clicando no iceberg, né, mano? forma ela tornava a alma deles imortal, mas não o corpo. Então o corpo deles foi se degradando, virando zumbis e esqueletos. Inclusive o cérebro deles, fazendo eles viverem um ciclo tortuoso. De spawnarem e serem mortos, spawnarem de novo e serem mortos de novo. Almas que foram julgadas por serem gananciosas demais e buscarem algo além delas, a imortalidade, causando um eterno sofrimento.
O Minecraft é uma crítica de Notch à sociedade moderna. O Notch já mostrou no seu Twitter um repúdio a como a sociedade vem andando. Convenhamos, ele não tá tão errado assim, mas não tem nada a ver com o vídeo. Continua. Ó, toma, ou seja, o Tcheksu concorda com todos os tweets do Notch. Há pessoas que dizem que o Minecraft é na verdade uma crítica ao mundo moderno, mostrando a arrogância do ser humano de sempre querer mais e mais. Isso é demonstrado no Steve. Na verdade, não só no Steve, em você, porque é você quem controla ele. Para que construir casas maiores e maiores, sacrificando seres, criando farms, para ter cada vez mais e mais se aproximar cada vez mais de um deus, um ser poderoso? Destruímos dimensões apenas pela nossa ganância e arrogância, entre diversas outras coisas. Talvez Minecraft não passe de um tapa de nossas caras, mostrando Caralho, é um jogo, cara! quão corrompidos estamos. Versões faltando. Existem dezenas de versões antigas que foram completamente perdidas. Se liga nessa lista, são várias. Ganância. E nunca saberemos o que realmente tinha nessas versões, já que elas foram perdidas pela eternidade. Talvez versões que continham coisas desconhecidas, que só descobriríamos as respostas vendo os arquivos delas. Como o áudio de Shore, Entidade do Void, o vídeo de Gore ou até mesmo Herobrine. São diversas versões com diversas coisas que nunca virão ao nosso conhecimento. Versão corrompida e esquecida. E continuando o último tópico, talvez essa seja uma das versões perdidas ou esquecidas. Mas essa teve algo em especial que foi corrompida e teve que ser esquecida. Agora, o que corrompeu ela, ou ao menos o que existiu nela, nós nunca saberemos. Não olhe para a lua. Só Esse isso. é um rumor que diz que no código do jogo está programado se a lua está em nosso campo de visão ou não. E que algumas coisas bizarras acontecem quando não estamos olhando para ela. Como sombras aparecerem lá, ou ela pegando fogo, ou até mesmo dela sendo corrompida. E aí teve esse cara que testou isso. Ele ficou olhando a noite toda para a lua e olha o que aconteceu. Sim, o PC do cara simplesmente desligou assim que a lua sumiu. Ele tinha feito outros experimentos, nenhum tinha funcionado. O único que aconteceu algo foi nesse. Ele mesmo disse que não sabe se isso foi coincidência ou ele não sabe o que aconteceu exatamente, mas que é bizarro é. E pior do que isso, depois do PC dele crashar, o mundo dele corrompeu e ele perdeu todos os itens dele, além de todo mundo ter sido substituído por Endstone. E logo em seguida ele posta esse vídeo totalmente bizarro e sem sentido. RG, não é? E logo fui ver o canal dele, era um canal simples de gameplay, etc. Mas depois desses vídeos da lua do Minecraft, ele começou a postar esses vídeos bem esquisitos e bizarros. E simplesmente sumiu do YouTube no dia 31 de dezembro do ano passado. Então, o que será que aconteceu com ele? Bom, eu realmente não sei. Eu não sei se isso é um RG, eu não sei o que tá acontecendo, não sei se é só uma brincadeira do cara. Mas que tudo isso é muito esquisito, é. Eu que não vou fazer esses trabalho. O Steve está em coma. Sinceramente, todo jogo tem a teoria do coma e isso é muito cansativo. Mas então, por que essa teoria tá tão baixa, sendo que ela é muito conhecida? Bom, porque essa é muito boa e ela até que faz sentido. E a do Minecraft é uma das menos conhecidas. E essa teoria diz que a maioria dos mobs, principalmente os mortos-vivos, tem o mesmo rosto do Steve. O Steve não sonha quando dorme, mas a maior evidência disso seria obviamente o poema do End, que fala sobre a vida, o que seria real sendo a última linha do poema acorde, indicando para o Steve que ele não está na realidade. Isso explicaria o Steve ser um deus no jogo praticamente, renascer quando morre, não sofrer ações de gravidade, cansaço e nem ao menos ter controle de si mesmo, já que somos nós que controlamos ele, nesse seu entre aspas sonho. E as dimensões talvez representassem sua mente, Overworld talvez sendo a ordem e o natural, tudo que o Steve está familiarizado. O Nether é sua confusão mental e traumas, problemas, uma dimensão caótica e diabólica. E o End seria o desconhecido, o transcendente, representando assim o futuro. E desafiar o Ender Dragon seria desafiar o seu passado e superá-lo para assim continuar, e ir para o futuro. Por isso que quando matamos o dragão surge um ovo, que é um símbolo de início, talvez um novo início ao Steve, uma nova chance. Por isso o acorde é no final. O Steve tem coisas na vida real para experimentar. E falando sobre a teoria do coma, eu muitas vezes viajo nessa teoria. Por mais que 99% delas sejam bem ruins e bem genéricas, tem umas muito boas e que até fazem muito sentido. Peguem na vida real mesmo. Vocês já tiveram em um lugar sozinho e ouviram claramente alguém te chamar? E se essas vozes forem de você em um coma na vida real ouvindo seus médicos e parentes te chamando? Acorde. Acorde. Wake up, wake up, wake up. Tomamos a teoria master, mano. A gente tem que acordar pra fora da Matrix. Antes de terminar o vídeo, como prometido, eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram antes de tudo. Muito obrigado pelos 100k. Tá, vamos ver a resposta aqui. É relacionado ao iceberg ou é só coisa do canal? Beleza. Você é esquizofrênico? Cara, o Jonathan aqui do meu lado tá falando que eu não sou, então eu acho que eu não sou, sinceramente. Jogo indie preferido? Ah, difícil, cara. Principalmente jogo de terror indie. São coisas do canal dele, tá? Entendi. Enfim, gente, isso daí foi o iceberg do Minecraft. Tá lá, eu tava devendo esse vídeo pra vocês há muito tempo. Toda hora o pessoal perturbava pra assistir esse vídeo. E tá assistido, mano. Tá aí no canal. Só custou tudo que eu tinha, que era só minha sanidade. Mas tá lá. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.